Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso Tropa de Elite, tá bom? Onde a gente está na Lei Complementar 98, então agora nós vamos entrar na questão 21, tá bom? Com relação à Lei 98, tá bom? Não deixe de observar o site do Tiradentes Online e o site do Tiradentes Concurso, bem como o Facebook de ambos. Por quê? Porque tá sendo anunciado minicurso, aulões, material para vender, então não deixe de observar os dois. Patelinha aqui, questão de número 21. O Grupo Tático de Atividade Correcional, o GTAC, né? Tem entre as suas competências, né? Vai falar aqui das competências do GTAC, ó. A observância dos aspectos relativos à jornada de trabalho, tá bom? A área de atuação, que seria a área de atuação, a área onde a viatura vai estar trabalhando, tá bom? Seria a área de atuação. A apresentação pessoal, se o cara está completamente fardado, se ele está ou não barbado, a questão do aspecto relacionado ao fardamento, se está ou não amassado, tá bom? Então, a apresentação pessoal, a sua postura, como é que ele se posta em pé, tá bom? Se ele está relaxado ou não, com postura, a forma de se expressar, a forma de falar, bem como a legalidade de suas ações. Pessoal, essa questãozinha de número 21 é uma questão correta. A gente vai achar ela justamente no artigo 14, tá bom? Que o artigo 14 vai falar aí das outras situações do GTAC, que ele realiza atividade de fiscalização, realiza as correções preventiva e repressiva por meio de inspeção e instalação, nas viaturas e unidade. Ele apura as condutas, né, atribuídas aos servidores sujeitos à Lei 98 também. E aí observa esses aspectos que a gente viu aqui nessa questão 21, bem como os aspectos relacionados a bens e equipamento, especialmente o de proteção, armamento e munição, e outras coisas aí que for delegado pelo controlador, tá bom? Então essa aí é a situação com relação ao GTAC, beleza? Esse Grupo Tático de Atividade Correcional. Assiduidade, questão 22 agora, certo? A assiduidade, urbanidade, pontualidade, produtividade são critérios avaliados para os policiais civis, para o pessoal que serve lá na controladoria e outros servidores que desempenham suas atividades na Controladoria Geral Disciplinar. Questão aqui corretíssima do artigo 22, tá bom? E não esqueça aí que essa avaliação aqui, que vai constar no artigo 15, ela vai ser feita, tá bom? Não olhando só esses aspectos aqui, será esses aspectos aqui, também outros que vinham em regulamento, bem como correção formal e jurídica, dos processos, cumprimento dos prazos, cumprimento dos planos de metas, tá bom? Então vai ter toda essa avaliação aí, que será mensalmente e vai ser consolidada anualmente, tá bom? 23, questão 23, né? Cabe ao Controlador Geral de Disciplina, ao Secretário de Justiça e Cidadania, ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social e aos Comandantes Geral, aí eu chamo a atenção só para essa palavrinha aqui, ó, certo? Respectivar a informação do oficial ou da praça que for submetida à conceituação e disciplina acompanhada da documentação necessária. Pessoal, preste atenção. Se pedir uma documentação, com relação ao processo em geral, ele vai dizer que os pedidos cabem para os dois secretários. Agora, se pedir uma documentação referente ao acusado, a gente vai aplicar esse artigo 17 aqui, bem como o artigo 16 e 17, que a gente vai comentar os dois agora nesse momento, tá bom? Então, volta para a telinha aqui, ó. Então, quando se fala de documentação do acusado, eu posso pedir, como é militar, ao comando geral, ou posso pedir aos dois secretários, o da Secretaria de Justiça ou o secretário de Segurança Pública, bem como ao controlador. Agora, se fosse um civil, professor, pessoal, dependendo, você ia pedir essa documentação ao perito geral, certo? Aí que você vai pedir ao perito geral, você ia pedir essa documentação ao delegado geral de Polícia Civil ou o diretor da ESP, tá bom? Ou a mesmo diretor da ESP. Então você vai ver essa questãozinha como correta. Ela está no artigo 16, mas eu quero que vocês observem também o 17, que é um complemento aí dessa questão aí, tá bom? Vamos entrar agora em afastamento preventivo. O afastamento preventivo das funções previsto na Lei Complementar 98, por prática de ato incompatível com a função pública. Quando ele diz por prática de ato incompatível, aqui não é aquela situação de incompatibilidade do artigo 23, não, que é ocasionando demissão. Ele está só querendo dizer que você fez um ato contrário aos seus valores, contrário aos seus deveres, que é incompatível com você. Será aplicada de forma discricionária, quer dizer, não é obrigatório. O governador ou o controlador, que são as duas autoridades que podem aplicar esse afastamento, eles vão olhar a conveniência e a oportunidade. Agora, qual é o caso que vai acontecer esse afastamento? Nós temos 4 situações, pessoal. Primeiro, clamor público.
a população se manifestando, fazendo passeata, ou ordem pública. Ordem pública porque se tu deixar o cara com o armamento dele, com o fardamento e tal, ele vai continuar cometendo condutas delitivas. Então, para garantir a ordem pública, tu vai fazer esse afastamento preventivo aqui. A instrução regular da sindicância ou do processo administrativo. Por quê? Para evitar ele ameaçar a testemunha, aí a instrução regular do processo. Tá bom? Evitar que ele use dos meios da corporação para que o processo não venha a caminhar, então justamente para a instrução regular do processo. E por último, a viabilização da correta aplicação da sanção disciplinar. Então realmente são esses 4 pré-requisitos aqui, certo? São esses 4 pré-requisitos que a gente viu. Incompatível não, clamor. São esses 4 pré-requisitos: clamor público, ordem pública, a instrução regular e a viabilização da aplicação da sanção, que são os pré-requisitos para que o governador ou controlador tome a decisão de fazer o afastamento preventivo, uma medida discricionária, tá bom? Olha aqui, vamos aqui, a telinha aqui. Então, esse afastamento, primeiro ele tem um prazo. Qual o prazo? 120 dias, prorrogado por única vez, por mais 120 dias, beleza. Esse afastamento aqui tem as autoridades competentes, quem é? Controlador ou governador. Estou escrevendo rápido para a gente resolver o máximo de questão, tá bom? E abreviando aqui. Esse afastamento implica uma série de situações que irá acontecer, né? E que situações são essas, professor? É justamente, pessoal, nesse afastamento aí, que você vai perder as suas vantagens de natureza eventual, tá bom? As vantagens de natureza eventual. Eventual, pessoal, o que ele vai falar aí seria alguma diária, algum cargo comissionado, tá bom? Beleza? Outra situação, né? Você vai perder também as prerrogativas funcionais. Prerrogativas funcionais, né? Beleza? E outra coisa, você vai ser retido no RH do teu quartel, onde estiver vinculado, a tua identidade funcional, o teu distintivo, certo? Distintivo, identidade funcional, distintivo, a arma física, não é o porte, é a arma mesmo aqui, vê certa arma, a algema e qualquer outro instrumento aí que tenha relação com a sua atividade funcional, tá bom? Esse processo aqui, ele corre em prioridade, a tramitação dele tem prioridade, certo? Esse período de afastamento não computa para quê, professor? Para efeito de promoção, por antiguidade e merecimento. Ah, mas se ele for absolvido, aí volta a computar, porque o cara foi absolvido, né? Beleza? Professor, e se o prazo do afastamento terminar e o processo não tiver terminado? Aí ele volta às atividades meramente administrativas, tá bom? E vai haver restrições ao uso do seu porte de arma, tá bom? Vai haver restrições, por exemplo, só no serviço ativo e tal, não podendo só quando estiver na missão militar, de folga não poderá, tá bom? Então vai haver essas restrições aí. Beleza? A próxima. O afastamento implicará na suspensão do pagamento das vantagens financeiras de natureza eventual, aí corretíssima, mas não, que é isso, macho, e também das prerrogativas funcionais do servidor. A gente acabou de ver aqui, questãozinha está errada, artigo 18, parágrafo 2º aí da Lei 98, tá bom? No caso de um militar na situação de afastar de suas funções, ficará à disposição da unidade de recurso humano de outra unidade. Não, pessoal, é da sua unidade onde o cara estiver vinculado, certo? Então é onde ele estiver vinculado. Vinculado é justamente a unidade em que ele vem a trabalhar, tá bom? É que ele vem a trabalhar. A unidade que ele venha trabalhar, a unidade que ele estiver vinculado, beleza? Ó, que deverá reter a identidade funcional, distintivo, arma-gema ou qualquer outro instrumento que esteja em posse do servidor e remeter à contador geral de disciplina cópia do auto de retenção por meio digital e relatório de sua frequência. O resto aí da questão está corretíssima, tá bom? O erro é só justamente essa situação de outra unidade. A questão aí está errada. Vocês vão ver aí no artigo 18, botei só 18, significa a cabeça, o caput, tá bom? 27.
Os policiais civis e militares, bombeiros militares estaduais, requisitados para servir na controladoria, serão considerados para todos os efeitos como no exercício regular de suas funções. Corretíssimo. Isso aqui, pessoal, é para evitar que um cara que vá para a controladoria tenha prejuízo. Isso não pode acontecer. A lei já computa para qualquer efeito como se ele estivesse na função, para evitar qualquer outra situação de tratamento diferenciado. Então, questão correta, artigo 19, tá bom? Fica o controlador autorizado a instituir o Conselho de Disciplina e Correição dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Não, pessoal, não é o controlador. O controlador faz parte desse conselho. Aqui é quem? O governador. Professor, que conselho é esse aí? Que marmota é essa? Toma aqui, ó. Vai pra cá. Ó, pessoal, aqui é o controlador. Abaixo dele é o controlador adjunto. Nós temos aqui o secretário executivo. Os três aqui são cargo em comissão, né? A de livre nomeação e exoneração. Esses dois primeiros ainda tem que ser bacharel em direito. A questão da conduta ilibada, os dois primeiros aí. O primeiro aqui, o controlador, ele tem estado de secretário e não pode ter vínculo com as secretarias. E abaixo aqui nós temos as coordenadorias, né? Temos as coordenadorias aqui, o GETAC está aqui também, inclusive. Agora, pessoal, quando o controlador julga um processo, a regra é que o recurso seria para o governador. O governador tem o que fazer. Então, para evitar isso, a lei autoriza que o governador crie o quê? O Conselho de Disciplina e Correição. Um conselho, é mais de um. Quem é que participa? Os três grandes e mais 4 aqui dos coordenadores, 7. Para poder decidir das decisões aqui que houve no âmbito da controladoria. Professor, mas se o Conselho de Disciplina e Correição decidir, eu não posso mandar esse processo para o governador, não? Pode, porque o Código autoriza, bem como a Lei 98 diz que ainda cabe revisão ao governador do Estado. Quando ele diz que somente pode discordar. A questão é que recurso é obrigado a julgar. Revisão não é. Tá bom? A volta aqui. Então essa questão 28 aqui está errada. Temos ela no artigo 20. E aqui é o chefe do executivo. A delegacia de assuntos internos vinculado administrativamente e funcionalmente à controladoria não é, pessoal. Inclusive, para efeito administrativo, ela é vinculada à superintendência. Para efeito funcional, que é operacional, é a controladoria. Aí estaria correto, tá bom? Cujas competências serão definidas em decreto. Isso aqui está coerente, tá bom? Mas a parte aí tá só uma banda que é relacionada à controladoria, que é justamente a parte operacional. A administrativa fica vinculado lá à superintendência. Então, a questãozinha está errada. Artigo 24. A pessoa tem uma delegacia dentro da controladoria, para quê? Justamente, às vezes, o controlador, que é um mandado de busca e apreensão, ele não tem competência para fazer o pedido, tem que ser um delegado, tá bom? Um pedido de prisão, preventivo e tal, tem que ser um delegado o pedido, não pode partir da controladoria, que não tem competência, tá bom? A Controladoria Geral de Disciplina, certo? Na forma do artigo 8º da Lei 98, poderá constituir, de acordo com a necessidade de cobertura e expansão, quer dizer, uma ampliação do órgão, ou cobertura, quer dizer, uma certa área está tendo um avanço aí no número de policiais envolvidos com coisa errada. Ela pode constituir unidades avançadas temporárias ou permanentes, quer dizer, pode ser só por um período, ou pode ser de uma forma permanente, para atender demandas ordinárias ou excepcionais. Ordinária, pessoal, por exemplo, aumento efetivo de uma área. Excepcional, por exemplo, aumentou o número de militares envolvidos com coisa errada, sem prejudicar as ações de fiscalização e correções disciplinares realizadas por meio do GETAC. Aqui, questãozinha corretíssima aqui. É uma descentralização, é a criação de outros órgãos. Para quê? Para facilitar o trabalho. Isso acontece muito para a região do interior, tá bom? Próximo aí. O julgamento do controlador acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à prova dos autos. Pessoal, corretíssimo. A regra é o controlador seguir o parecer da comissão. A regra é essa. A pessoa tem exceção? Claro. Se for flagrantemente contrário à prova dos autos, o controlador pode dar autodespacho. O despacho que ele pode fazer? Devolver o processo para nova diligência. Por exemplo, faça uma perícia, escute fulano, vá ao local do crime, pronto, ele pode fazer isso, devolver. Ele pode abrandar a pena, pode agravar, pode isentar, aí ele pode fazer uma série de fatores se ele perceber que está flagrantemente contrário à prova dos autos. Volta para a telinha aí. Beleza? Essa questão de número 31 está correta.
Artigo 28, parágrafo 4. Da decisão do controlador, caberá recurso no prazo de 10 dias ao Conselho de Disciplina e Correição. Ó, viu aí que eu tinha falado? Decorrem das apurações realizadas na sindicância pelos Conselhos de Educação, Conselho de Disciplina e pelas comissões de processos administrativos disciplinares. Essas comissões que ele está falando aqui por último, pessoal, é justamente a questão do processo do civil, onde não poderá mais haver discordância do julgamento no âmbito do Poder Executivo. Ó, essa questão aqui está errada. Se justamente eu já tinha comentado com vocês, certo? Que o controlador, da decisão do controlador, cabe recurso a esse Conselho de Disciplina e Correição, e que ainda existia uma revisão que caberia ao governador do Estado. Então, pronto. Ó. Então, onde não poderá mais haver discordância do julgamento no âmbito do Poder Executivo, pode haver discordância ainda. O governador pode discordar dessa decisão. Então, essa questãozinha está errada. O controlador disse sim. O Conselho disse sim. Ninguém pode mais discordar, não. Pode, o governador pode discordar. Ele está dizendo que quando os dois dizem sim, ninguém mais discorda. Está errada. Artigo 30. Tem uma revisão para o controlador. Olha o prazo aqui, é 10 dias, viu? Beleza? Pessoal, a gente entra agora, fechamos aqui a Lei 98, nós vamos entrar nas questões aí referente ao Código Disciplinar, tá bom? Código Disciplinar, que a gente já muda a parte da lei, tá bom? Vamos para outra lei referente, tá? Beleza? E depois a gente faz uma aulazinha aí referente o Estatuto. Então a gente finaliza, tá bom? O Código da Polícia Militar do Ceará e do Corpo Bombeiro Militar dispõe sobre os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Corretíssimo. Os procedimentos conta como é o ritual desse processo. Ouvir fulano, dar manifestação preliminar de defesa, ampla defesa e contraditório, seria nesse sentido aí, tá bom? Beleza? Nos processos regulares e inquérito. Não, agora errou. Quando se fala em responsabilidade administrativa é nos processos regulares, Conselho de Disciplina, Conselho de Educação, PAD, tá bom? Inquéritos não, pessoal. Inquérito aqui é da esfera penal. E inquérito, pessoal, vai para a Justiça Militar. A decisão aqui não é no nosso âmbito, vai para a Justiça Militar, sobe aí para a Justiça Militar, tá bom? Não é aqui no nosso âmbito, beleza? Então, questãozinha aqui está errada. Está no artigo 1º. É sabido que na contagem do prazo de prescrição, o início do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é da data em que foi praticado ou publicado o ato. Não. Ó, a prescrição, pessoal, ela começa a contar assim, ó, da data do fato até abrir o processo. É o primeiro momento. Até porque a abertura de processo interrompe a prescrição. Vocês lembram disso? A abertura de processo interrompe a prescrição, interromper, reiniciar a contagem até punir. Então, o mesmo prazo que vai ter do fato para abrir é o mesmo prazo que vai ter de abrir para punir. E a lei diz que a advertência e repreensão prescreve-se em 2 anos, permanência em 3, custódia em 4, demais 5 anos. Agora, se fato for crime, esquece isso aqui e olha a prescrição lá no Código Penal, que vai ser aplicada aqui também. Abertura de processo ou sobrestamento do processo interrompe a prescrição. O que é sobrestamento, pessoal? É uma paralisação legal do processo. Exemplo, eu estou esperando a decisão da Justiça por uma condenação superior a 2 anos para poder eu decidir sobre a demissão de um militar. Então, vai sobrestar até a Justiça decidir lá. As esferas são independentes entre si, não é a regra, mas tem exceção. A regra é essa. Se cair 10 vezes perguntando isso, tu taca correto. As esferas são independentes entre si, salvo se ele for para uma regra específica, tá bom? Então não tem nada a ver com publicado. Interrompe pela instauração de sindicância, ó, dos processos, ó, ou pelo sobrestamento desses, tá bom? Questãozinha aqui está errado. Artigo 70, parágrafo 2º. Não esqueça vocês que isso são os nossos processos regulares. Isso aqui, ele está trazendo a questão, esses aqui são nossos processos regulares, sindicância, Conselho de Educação, Disciplina e o PAD, né? Qual a diferença entre eles? A sindicância, pessoal, é o procedimento disciplinar mais encorpado, que é para penas brandas.
Apenas mais branda, advertência, mesma coisa do procedimento disciplinar. Advertência, repreensão, permanência, custódia, proibição de uso. Conselho de justificação é para oficial. Certo? Para quê? A regra é para botar para fora. Reforma ou demissão. Conselho de disciplina e o PAD é para praça. Qual a diferença? Conselho de disciplina é para PAD com 10, com praça com 10 ou mais de 10 anos, ou praça da reserva remunerada. E o PAD somente para a praça da ativa com menos de 10 anos. Fechou? Pronto. Tem o artigo aqui? Tem. Vamos para a terceira questão. Olha a terceira aí. Vamos explorar muito essa parte processual, né, que a gente não tinha explorado nas primeiras questões aí. O Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas por oficial e a incapacidade deste para permanecer no serviço ativo militar, aplicando-se também ao oficial inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade. Questão tranquila, correta, artigo 75. No caso do oficial submetido a conselho de justificação e considerado culpado, olha aí, o conselho considerou ele culpado, os 3 oficiais, certo? Por decisão unânime, todos os 3. Aí a regra diz que ele deverá ser o quê? Agregado disciplinarmente, mediante o ato de quem? Do comandante geral. Até quando? Até decisão final do tribunal competente, do TJ, onde ficará afastado das suas funções e não concorrerá à promoção. A situação aí do oficial que esteja nessa situação, né? Então, corretíssimo, artigo 73. Não esqueça que o praça, pessoal, ele já fica adido, ele já fica sempre adido, tá bom? Beleza? Fica sempre adido. E outra coisa aqui, viu? Além de estar agregado, ele, além de ficar adido, ele também vai proibir a questão do uniforme e porte aqui também, só está incompleta, tá lá no artigo 76, tá beleza? Artigo 76, vocês vão ver bem direitinho esses casos aí, tranquilo? Então, pessoal, agora vamos para a questão de número 5, né? Questão de número 5 aí. A gente vai tentar resolver o máximo de questões aí, para a gente ganhar tempo, não é isso? Vocês podem ver lá no quadro de vocês, né? Então, os prejuízos são esses da anterior. Ele fica agregado, ele vai ficar adido e proibido o uniforme porte de arma. A constituição do Conselho de Justificação dá-se-á por ato do governador do Estado ou controlador. Corretíssimo, você está perguntando quem é que nomeia. A regra é isso aqui. O professor tem exceção? Tem. Então, olha lá o artigo 102, que ele vai falar numa exceção aí para a questão do controlador. Está nomeando essas autoridades aí, tá beleza? Então, questão de número 5, ela está correta. Artigo 77, tá bom? Número 5, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Se ocorrer que o justificante, oficial que responde o processo, ele estava explicando aí quem seria esse justificante, o oficial que responde o processo, tá bom? Só que responde o processo. Beleza? For oficial superior do último posto, para efeito do código, ele está falando do último posto coronel de uma forma geral, certo? Vai ficar do coronel de uma forma geral, porque a lei não foi alterada após aquela criação do cargo de coronel comandante geral. O conselho será formado por oficiais daquele posto, da ativa ou inatividade, tanto você pode usar ativo ou inativo, e ele vai dizer quando é que usa inativo, mais antigo que o justificante, salvo na impossibilidade. A possibilidade tem 3, na ativa mais antiga que o cara, bota os 3, se não tiver aí é 2. Agora, se o cara for da reserva, olha aí, ó, é difícil conseguir um mais antigo na ativa, certo? Então, o que é que faz? Um dos membros do conselho poderá ser da reserva remunerada. Questão correta aí. Artigo 77, parágrafo 1º. Beleza? Pessoal, depois eu vou explicar aqui, eu acredito que deva ter alguma questão trazendo o artigo 102, que a gente explica, né? O 102 não está expressamente, mas está implicitamente autorizando o comandante geral a abrir um conselho, mas não é conselho de justificação, viu? Que está dentro da seção do conselho de disciplina, é conselho de disciplina. Até porque não tem nem sentido o comandante geral abrir, porque o comandante geral não bota oficial para fora, tá bom? 7º aí, ó. Os oficiais, o comandante geral pode botar praça. Os oficiais que têm entre si, com o acusado ou com o acusador, parentesco consanguíneo afim na linha reta, só na linha reta aí, não vai ter grau. Não podem fazer parte do Conselho de Justificação, Disciplina ou PAD. Está corretíssima essa questão. 4º grau, pessoal, é na colateral. Na linha reta, não vai citar a questão do grau, tá bom? Artigo 77, parágrafo 2º. Beleza? Artigo 77, parágrafo 2º. Aí você vê os casos aí. Também vai ter o oficial que formulou a acusação.
Vimos aqui do parentesco, né? O parentesco é linha reta ou até o 4º grau colateral de consanguinidade ou natureza civil, tá bom? Os oficiais também têm particular interesse na decisão do conselho, quer dizer, aquele cara que é inimigo do acusado, é amigo íntimo, e os oficiais subalternos que não pode fazer parte do conselho de justificação, porque pelo menos já vai ter um tenente lá sendo julgado, né? E eles são pares, né? Os membros do Conselho de Justificação não é correto reinquirir o acusado e as testemunhas sobre o objeto da acusação, pois já foram ouvidos. Pessoal, está errado isso aqui. Aos membros do Conselho, pessoal, é lícito inquirir e reinquirir, tá bom? É lícito fazer as duas coisas. É lícito ele reinquirir, chamar de novo, ficou numa dúvida, vai ouvir o cara de novo, tá bom? Não esqueçam vocês que as testemunhas de acusação escuta primeiro, depois as de defesa. Então, artigo 79, parágrafo 4. Pelo contrário, que é o tal, não é correto. Pode. É lícito, como está na lei da lei. É de acordo com a lei, tá bom? Pessoal, a gente termina por hoje o nosso encontro. Próximo encontro a gente continua.